Isso aí, Andrezão. Agora Vamos, vai. vamos lá, vamos lá. Andrezão, é o seguinte, pensei pra gente começar batendo um papo aqui. Qual que é o primeiro ponto, a maior curiosidade das pessoas, da onde saiu a nossa ideia, como que a gente chegou nesse formato da Formei Odonto atual, dessa mentoria para recém-formado e quais foram as nossas motivações, né? Eu tenho as minhas, já vou passar aí, mas eu acho legal você começar contando essa história aí, começar falando qual que é a sua perspectiva, tanto da odontologia hoje, como ela tá na sua vida hoje, atualmente, mas principalmente como ela entrou na sua vida, né? Então acho que a ideia é essa, a gente ter esse parâmetro aí, é uma curiosidade que todo mundo tem, quem não conhece a gente principalmente. É isso aí, Fabrício. É um prazer, né, a gente estar junto aí nessa jornada agora, né? E a gente poder estar ajudando pessoas que estão iniciando agora na profissão, os recém-formados. Então, eu acho que nada melhor para a gente ver como começou a nossa história, né? Como que a gente iniciou lá atrás. Eu acho que Exato. isso aí vai dar todo o embasamento para que os recém-formados, os dentistas que estão começando agora, possam enxergar nossa trajetória aí já de muitos anos, né? E como a gente começou. É Então, isso acho que a aí. história ela é fundamental para a gente aprender com ela, né? E não cometer os mesmos erros, né? Acho que a história ela mostra para a gente como a gente agir no presente para colher lá no futuro de uma maneira melhor. Então a história ela é fundamental. Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho, né? A gente bater um papo sobre a história e depois você conta um pouquinho da sua também, Vamos de lá. como que a gente se encontrou e como que a gente chegou nesse momento de a gente estar juntos agora nessa busca de ajudar os profissionais como nós já fomos lá atrás, iniciantes, né? Então, vamos voltar um pouquinho no tempo, alguns anos atrás. Não vamos falar muito de anos, não, para não entregar a Não, idade aqui. é importante. Pode mandar ver aí. Pode mandar a idade aqui, estamos bem resolvidos com a nossa idade, né? Tranquilo, tranquilo. Então tá já. Então vamos falar aí há 30 anos atrás, tá bom? Eu sou formado já, vou fazer 25 anos de formado, então estamos falando há quase 30 anos atrás, vamos mais especificamente 96, eu estava no terceiro colegial, né? A gente chamava de colegial naquela época, hoje o ensino médio, né? E ali com 16, 17 anos, 96 já tinha feito 17 anos, a gente tá ali naquela curtição com os amigos, né? Gostava muito de esporte, jogava bola, jogava tênis, começando aí as baladas a aparecerem também, né? A gente super jovem. E aí falou, e agora, né? O que eu vou prestar? Chegou, pô, vestibular já batendo ali na porta, né? Terceiro colegial já só se fala nisso, simulado pra cá, sábado, cursinho. Então a gente já começa a ter esse Momento vislumbre. da escolha. Qual é Isso o daí. momento da escolha, né? Para que caminho que você Então, vai cara, seguir? e aí você falou uma coisa certa, a gente tem que escolher uma coisa que a gente fala, que a princípio é para a vida toda e vai impactar toda a nossa vida, né? Então isso é uma coisa hoje que a gente tem que pensar muito e os jovens têm que estar mais bem orientados, né? É uma decisão dificílima, você com 16, 17 anos, eu vou definir agora o que eu vou trabalhar a minha vida toda, né? É uma decisão assim muito forte, né, Fabrício? É isso aí. Eu penso até a gente acaba traçando um paralelo, né? Se você tivesse uma empresa, se você tivesse um negócio, você deixaria os próximos 15, 20 anos, o longo prazo dessa empresa na mão de uma criança, né, de 16, 17 anos, na mão de uma pessoa com tão pouca idade. Basicamente é isso que a gente faz quando a gente escolhe a profissão, né? A gente com pouca experiência, muitas vezes nunca nem trabalhou, você tem que decidir o que vai ser o parâmetro da sua profissão e a sua base, né, monetária aí para o resto da sua vida. Então, é um momento muito importante. É muito importante. E você nem sabe o que é a profissão, né? Na maioria das vezes, né? Exatamente. Você nunca trabalhou em nenhuma área, às vezes nunca trabalhou, só estudou, então não sabe nem o que é trabalhar, não sabe o que é fazer dinheiro, né? Fazer as experiências, tem as responsabilidades inerentes de cada profissão, compromissos, né? E aí você com 16, 17 anos, pô, vou ser isso. E no nosso caso, vou ser dentista, né? Exatamente. Então a gente falou, pô, por que ser dentista? O meu pai médico, né? E um tio dentista, que eu tenho muita afinidade, né? E isso, lógico, então a área da saúde ali já me cativou. Falei, acho que eu quero fazer isso, né? Era gostoso ver o meu pai, mesmo o meu tio, né? Meu pai médico, meu tio dentista, e eles com essa segurança que eles tinham, as pessoas, o respeito que isso gerava nas pessoas também, de cuidar de pessoas, de ajudar pessoas aí na área da saúde. Então isso já mexeu comigo e eu sempre gostei dessa parte. Falei, então vai ser uma das coisas que eu vou fazer. Então, e do outro lado, eu gostava de fazer teatro. Olha que coisa, que maluco, né, cara? Então, com 16, 17 anos, pô, era aquele negócio, né? Cabeludo ainda, que tinha aquele negócio, pô, junta com tudo, pô, muito, né? E aí a gente vai fazer o teatro, fiz teatro na escola, e eu fiquei indo, pô, vou fazer artes cênicas. E nessa hora a gente tem, né, aquela coisa, pô, e agora, né? Vou seguir uma coisa que é incerto, que eu não sei, que é difícil, será que vai dar dinheiro? A parte financeira nessa hora já começa a vir em cima da
pra gente, e nossos pais também, tem uma pressão também dos pais, né? Sim. Pais, amigos, tios, né? Pessoas próximas, né? Você tem que fazer um negócio que vai te render alguma coisa no futuro. Qual Então, é o status que essa profissão te traz a gente também, acaba né? falando assim, pô, eu vou atrás do meu sonho ou eu vou atrás do status profissional, né? Vou atrás de ganhar dinheiro. E aí, na época, eu acabei optando por ver meu pai e meu tio na área da saúde e falei, eu vou ser dentista. Então, é isso que eu gostaria. Eu fiquei entre médico e dentista, e aí eu falei, não, vou ser dentista. Médico era uma coisa, eu via o meu pai muito saindo de madrugada naquela época para fazer atendimentos de urgência de madrugada no hospital. Eu falei, não, acho que eu não quero isso, não. Eu gostava também, mas a odontologia eu vou trabalhar durante o dia, né? Raras emergências à noite, mas é trabalhar mais durante o dia. Você tinha esse parâmetro vindo do seu tio, do meu né? tio, isso. E eu vou ajudar pessoas ali, né? Na parte da saúde. Então foi isso. Aí prestei o vestibular de odontologia, né? Com 17 anos, já no caso. E assim, fui sempre um cara muito estudioso, né? E fiz cursinho junto com o terceiro ano. À noite eu fazia cursinho. Então eu falei, pô, eu quero fazer. Eu tinha um sonho que era morar fora, né? Que era fazer uma faculdade em outra cidade, morar em República, né? O meu pai tinha morado em República e eu ouvia as histórias dele com os amigos da faculdade dele, nos encontros do meu pai. Falei, cara, isso aqui é a melhor coisa do mundo, né? E aí eu prestei longe daqui da minha cidade de Vinhedo, fui prestar em Araraquara, passei lá na Unesp Araraquara e acabei fazendo lá uma excelente faculdade, 4 anos integral, e aí, né, o meu sonho foi realizado, fui para uma república, né? Aquela delícia, né? E aí o que vem com a república? As festas, né? É muita festa, né? E a gente tem que estar ali se deparando com 17, 18 anos na faculdade, menino ainda, né? Morando fora, morando com amigos, festas todos os dias, então você tem que agora começar a organizar, opa, eu tenho que estudar, tenho que ir em festa. E aí a gente não tem muita, a gente é muito jovem, né? E não tem muita instrução nessa hora, não tem ninguém ali te orientando, né? Muita orientação, né? E a gente acaba indo mais para festa do que às vezes dedicando muitas vezes na faculdade. Sim. E eu era festeiro mesmo, eu sempre gostei e tinha, né? E hoje eu vejo, pô, eu poderia ter dado mais atenção a alguns aspectos. Então é legal a gente criar esse paralelo e voltando um pouquinho na história, o que eu poderia ter feito diferente? Lógico que são épocas diferentes, eu era mais jovem, mas eu acho que hoje a gente tem que ter um equilíbrio, né? Então isso que eu acho que a orientação é importante para a gente gerar um equilíbrio, né? Eu acho que é dentro dessa, aproveitando, né, até o momento da história, eu acho que quando a gente volta no momento que a gente estava estudando, a principal, não tem um arrependimento, mas o que você faria diferente, acho que o principal, né, é prestar mais atenção, né, no conteúdo mesmo, no que está sendo passado, talvez focar um pouquinho menos nas relações pessoais, que a gente acaba mesmo, ainda mais numa república que o foco é a festa, né? Não tem muito mais do que isso. Então, talvez até existam repúblicas mais voltadas a estudar, mas é mais difícil. A gente sabe que a maioria está mais voltada para a festa. E o jovem, né, a tendência dele, a vida social dele vira a faculdade, principalmente na odontologia, que muitas vezes a faculdade é integral, então você nem tem muito contato com o meio externo. Aquelas pessoas viram a sua família e você acaba tendo a maior parte do seu tempo, ela é dedicada àquela estrutura ali. Então vira a sua família, a escola é sua única, a faculdade é seu único compromisso, né? Só que eu acho que voltando aí no tempo, eu acredito que você tenha tido essa percepção também quando a gente formatou essa ideia, né, de prestar essa consultoria já pegando o estudante, não pegar o recém-formado, a gente considera recém-formado de 0 a 5 anos, né, mas talvez um pouquinho antes dele se formar, né, sendo no final os 2 últimos anos, o último ano, talvez seja um momento mais importante ainda de buscar esse estudante e trazer para a vida profissional o mais cedo possível, porque eu acho que é ali que o foco está sendo perdido, é ali que a gente está perdendo um potencial de pegar o máximo que a faculdade tem para te entregar, né, você avaliar muito bem as companhias que você está levando da faculdade para a sua vida e o foco que você está dando naquele ensinamento da faculdade, né? Então, acho importante esse momento, a gente dar essa paradinha só para comentar sobre o quão importantes são as companhias que você escolhe para estar com quem você vai estar do lado ali, né? E quais são os ensinamentos legais de pegar nesse momento da faculdade. Então, muitas vezes a gente tem pouca relação com os professores, não tem até nutre algum tipo de rejeição com aquela autoridade ali. Sim. E quando a gente está mais velho, a gente vê, poderia ter extraído mais daqueles professores. Eles estavam ali, talvez, meio
paternalistas, né? Tratando a gente às vezes como filhos e tal, mas é justamente por essa causa, né? Porque ele já foi também jovem, ele sabe que às vezes a gente se perde um pouco mais nas festas ou em outras. A gente não pode deixar a faculdade ser apenas a vida social. E acho que quanto mais focado você trouxer os ensinamentos da faculdade para a vida profissional, melhor. Então, acho que é legal comentar sobre esses escorregões aí com essa né? de muita festa, muita farra na hora de estudar também. Ainda que no nosso caso a gente conseguiu fazer as duas coisas, né? Mas é muito, muito comum a gente ver as pessoas sentindo um vazio quando se forma e não se sente satisfeita com aquela formatura porque o que estava sendo curtido ali não era muito bem a faculdade, não estava se inteirando muito bem com a profissão e mais com o meio social. E isso acaba, né? A gente sabe que... E a gente vê, que nem você falou, uma coisa importante que eu achei, quando você está principalmente numa república, numa faculdade mais distante, você acaba criando realmente uma família, né? E os seus amigos, pessoas que moram com você, e hoje, graças a Deus, são meus amigos até hoje, que moraram comigo, muito amigos, né? Então a gente cria um vínculo muito forte, né? Então o importante é isso aí também, essa parte do ambiente, né? Que você falou, a gente saber com quem que a gente está andando, né? Na faculdade também. Então e naquela época, com 16, 17, 18 anos, 19, a gente ainda é muito imaturo ainda para saber com quem que a gente está andando, e o que a gente está buscando também, né? Então, o que é legal? A gente poder hoje orientar. Eu não tive ninguém, eu não sei se você teve, daqui a pouco você vai contar um pouquinho essa história, mas assim, para estar nessa fase, orientando, curte a festa, é legal, mas vai lá, olha, esse professor, ele é bom, vê o que ele precisa, dá um passo sem ele pedir, fala assim, eu quero ficar na clínica hoje, até mais tarde com você, professor, em vez de sair mais cedo para ir de se divertir, entendeu? Então, aproveitar esses 4, 5 anos de faculdade de uma maneira mais efetiva, que você possa já pensar, porque já tem que pensar na sua carreira ali, você já iniciou, né, Fabrício? Então, a gente sabe que a escolha já foi feita. Já foi feita, então ou você desiste ou você fala, você é o melhor, e você tem que ser o melhor, então saber um equilíbrio entre isso daí, e é bom demais curtir a faculdade, as festas, mas você tem que estar bem equilibrado. As pessoas que você anda, será que estão tem os mesmos princípios que você, tem as mesmas ideias que você para o futuro, né? As mesmas, então isso, as intenções, as vibrações, né? Tudo isso daí. Então, hoje a gente enxerga isso melhor. Mas eu acho legal quando o jovem tem alguém para poder dar esse caminho e dar essa opção para ele também, tá? Eu acho que faltou isso um pouquinho lá na minha época, então acho que isso é importante. Então, mas eu sempre fui também, ia para festa, mas fui estudioso também, tive, né? Graças a Deus, fiz a faculdade em 4 anos, nunca precisei de mais anos, nunca recuperação, nem isso. Eu sempre fui muito bom no que eu fazia ali também. Mas eu senti que poderia ter sido melhor aproveitado, Extrair um pouco mais, né? Eu acho que a gente passa na mentoria para o pessoal e é quase que eu considero essencial, né, é o estágio. Então, muitas vezes a gente falha, né, quando jovem, em extrair o máximo do que aquele professor pode te passar e também falha em buscar o meio profissional o mais cedo possível. Então, você acaba esperando se formar, ser jogado no ambiente profissional ali, então a faculdade fala, parabéns, seu diploma está na sua mão, e a partir dali você começa a pensar, pô, o que eu vou fazer com esse diploma, né? Como é que vai ser? Vem uma cobrança, né, mesmo que velado, uma cobrança tanto da sociedade, de você com você mesmo, pô, agora eu preciso eu preciso devolver esse investimento, né? O investimento não foi vingar, né? Que não precisa falar, preciso vingar, que aquela árvore vingou, preciso vingar e dar certo na vida, né? Porque tá implícito ali na faculdade que você está fazendo aquilo ali justamente para gerar retorno, né? Tem que ter eu acho que são poucos os privilegiados que podem estudar só porque gostam de uma área e estão só se desenvolvendo pessoalmente, né? Como desenvolvimento pessoal. Então, acho legal também, deve existir não sei o que comem, quem são, onde estão, mas assim, é legal, a gente consegue ter isso depois de um tempo de carreira, você se dedicar para o que você gosta, para outros hobbies, para outros conhecimentos, outros tipos de estudos, mas geralmente quem está na faculdade, principalmente o jovem, que está nessa fase de 17, 18 anos, ele está buscando uma formação para ter uma vida profissional mais próspera. Então, se não tiver esse foco naquele momento, ou se estiver com as companhias erradas, não tiver com essa cabeça, não tiver um mentor, alguém, um pai, uma mãe para avisar, é muito comum, e eu tive na minha turma, né? Praticamente, vamos colocar, nos primeiros anos, 10% já desistem, assim, né? A gente sabe como é que é, não sei como é que é
foi na Unesp, mas eu não consegui acompanhar depois, né? Já faz 15 anos que eu tô formado aí, então 14 para 15 anos. Então também não consegui acompanhar todos, mas assim, muita gente já desiste, outros acabam mudando durante o curso e outros desanimam durante a carreira, mas muito vem da falta de planejamento mesmo, desde antes, né? Até quando a gente escolhe um pouco por intuição, paixão, você não sabe muito bem, você não foi muito bem orientado para escolher aquele curso, mas você fala, pô, eu tenho, acho que na escola o pessoal, você é mais de biológica, você é mais de humanas, você se dá bem com números. Geralmente o melhor da classe é a medicina, não tem muito a ver, né? Esse tipo de escolha. E é muito comum a pessoa, durante a faculdade, ou ter algum insight, perceber que aquilo não é para ela, trocar, ou não se identificar. E o que eu acho mais triste é talvez finalizar essa faculdade sem ter percebido se era isso ou não. Então, pelo menos, ainda durante o curso, eu também acabei gostando, me identificando, também não peguei recuperação, nada por conta disso. Já me identifiquei, deu para curtir as festas, mas deu para me formar, para sair bem informado. Tive um privilégio a mais, foi ter um pai na área, então, pô, meu pai é dentista, já tinha clínica, já estava tudo em andamento, mas não quer dizer que eu ia gostar, não é uma garantia de que você vai gostar do que o seu pai faz, né? E aí a gente estava voltando um pouquinho, comentando sobre a cobrança. A cobrança, ela não só da sociedade como da sua família, ela é inerente à sua idade. Já está na hora de virar, de ser o seu próprio provedor, né? De sair do ambiente de criança, adolescente e ir para a vida adulta, que é isso aí, é pagar boleto, vai ter que ter. Porque assim, a realidade bate a porta também. Os nossos pais, eles fizeram um investimento, né? Eles fizeram um investimento na nossa carreira, né? Desde que a gente nasceu, o pai tá ali investindo na gente, né? Sim. E a hora que se forma, o pai, né? Ele fala, pô, e agora, né? Acabou, o investimento foi feito. Agora e o retorno para sua vida, né? O pai normalmente nem quer o retorno para ele, né? Exatamente. Ele quer que você siga agora o seu caminho e vá sozinho. Seja independente. Seja independente. E agora uma coisa importante que a gente tá falando sobre, voltando à faculdade, né? Eu acho que a faculdade, ela tem assim, ela cumpre o que ela faz, né? O propósito da faculdade, que é te entregar, né? Que você seja bem sucedido profissionalmente, que você seja tecnicamente, então, bem sucedido. Então, ela vai te entregar a técnica, né? Mas agora ela não garante que você vai ter, né, um sucesso pessoal, um sucesso financeiro, e não é a vontade dela, ela não é obrigação da faculdade fazer isso. Exatamente. Muita gente hoje fala, pô, a faculdade não ensina isso, não ensina a gerenciar a minha clínica, não ensina a ganhar dinheiro. A faculdade não é para isso, a faculdade é para te passar o ensino técnico. Exatamente. A faculdade, ela faz muito bem isso daí, você tem que sair um bom profissional, com boa técnica. Agora, você tem que buscar lá fora depois, tem que se especializar nisso, em gestão, né, em outras coisas que você vai usar na sua vida profissional. Então, a gente tem que colocar isso cada coisa no seu lugar. Né? Senão as faculdades, é culpa das faculdades? Não, nem culpa da faculdade. A faculdade, ela tem que fazer bem feito a parte técnica, né? É comum você ver hoje, tem muita faculdade, tá se formando muita gente. Só que quem faz a faculdade é o aluno. No final é lógico, a gente pode discutir aqui qualidade das faculdades e tudo mais, mas na sua maioria elas estão cumprindo um protocolo de tornar aquele aluno proficiente, dele ser tecnicamente habilitado para exercer alguma profissão. Então a função dela está sendo bem feita. Agora, se esse diploma, essa formação vai ser útil para aquele aluno, se ele vai conseguir utilizar, né, da melhor maneira, cabe ao planejamento que ele fez profissional para a vida dele. Isso. Então tem muita gente que se forma, como a gente tinha comentado, e depois vai ver o que eu vou fazer. Agora eu me formei. Ou pior, ela tem a expectativa errada com relação ao diploma. Então agora eu tenho um diploma, me respeitem, eu sou um dentista aqui, eu mereço receber, eu mereço ganhar mais do que uma diária, que hoje a grande polêmica é a polêmica da diária, né? Estão pagando R$150 por dia nas clínicas de franquia, até menos, R$120, mais uma ajuda de custo. Então até onde isso vai parar? É menos que uma faxineira, é mais que uma faxineira, uma diária. Então assim, será que a expectativa que foi gerada com relação à profissão não estava errada? Será que você entrou com a cabeça certa na hora de escolher o curso, né? E será que é função da faculdade determinar o salário? Se fosse assim, estava fácil. Então a gente entra, hoje a faculdade particular não é difícil de entrar. E nem difícil, você cumprindo as metas, tirando nota, também não é difícil de sair. O difícil, como sempre foi, é o que você vai fazer com essa formação, com o que você recebeu. Então, a gente reclamar do mercado de trabalho é você terceirizar a culpa
de uma coisa que deveria ter sido sua. O seu planejamento é que tem que ser soberano e não o ambiente que você está, né? Então, não, o que a gente traz para a mentoria é isso: não se permita ser jogado no ambiente profissional sem ter um plano de negócio, senão você vai ser levado. A maré leva. A maré leva. Então... E quando a gente está na faculdade, né, voltando então à história um pouquinho, a gente está nos anos da faculdade, a gente vai passando, vai estudando, e a gente não faz um planejamento, né, de carreira, nada. Então, a mentoria é importante por causa disso. Nessa fase, você já vai ter alguém ali de mão dada com você, te explicando qual o melhor caminho para você. Eu já passei por isso, né? Como você vai iniciar? Porque quando eu me formei, depois dos 4 anos, é isso. Aí eu volto a morar com os meus pais. Você sai de uma república e volta a morar com seus pais. E que a gente já conversou aqui, existe uma cobrança, né? Exato. Existe uma cobrança da sociedade em geral, não é só dos nossos pais que estão ali. Os nossos pais sua, né? Lógico. Sim. A maior cobrança é nossa mesmo, né? A nossa consciência ali, né? De que a gente está formado e a gente precisa render, né? Precisa trabalhar e começar a nossa vida. E quando a gente começa, a gente vê que a gente não tem esse preparo, não tem essa assessoria, né? Não tem um mentor que me indicou. Você sai totalmente perdido, você formou e agora, né? O que eu faço, né? Então, a experiência é minha. Eu tive até um início de depressão pós-formado. Eu formei muito novo, com 21 anos. Olha uma coisa, estou abrindo aqui para as pessoas, né? Então, a gente tem um pouquinho de depressão, tive um nível de ansiedade muito grande. Você tem ansiedade porque você vai começar atendendo os pacientes, que você saiu da faculdade, ele quer uma coisa, agora você vai ter que atender um paciente, as expectativas dos pacientes fora da faculdade, né? Os pacientes, eles cobram mais, são mais exigentes. Por quê? Porque estão pagando ali para você também, e você não estava acostumado com esse grau de exigência. Na faculdade, o professor selecionava os pacientes, então não cobrava do paciente, então, né, você não tinha essa expectativa de cobrar. Então, tudo isso vai gerando ansiedade também. E quem está se formando agora deve estar se conectando aí com o que eu estou falando, porque é uma ansiedade. Onde eu vou trabalhar? Vou ganhar pouco ou muito, né? Que eu acho que nem é o momento de você ficar também vislumbrando ganhar muito. O importante é começar, né? Mas a gente vai destrinchar um pouquinho isso daí depois também. Mas é isso, é você se formar e ter essa preocupação, né? E gerar essa ansiedade. Eu tive até um psicólogo que me ajudou na época, porque realmente é uma coisa, uma carga, né? E hoje eu acho que está ainda pior, né, Fabrício? Aumentou Por que aumentou essa carga de ansiedade? Porque na nossa época, quando eu me formei, isso em 2000, a internet estava ainda começando, não tinha as redes sociais. Então, hoje você está na faculdade, você se forma, você vê aquele foto do dentista super bem, né, sucedido, aquele dentista, aquele super dentista andando de Porsche, né? Aquele monte de parece que ele tem um monte de pacientes, só aquelas bocas, olha, antes e depois, aqueles casos, né? Você fala, caramba, eu tô me formando, como é que eu vou chegar agora nisso? Então você começa a se comparar. E eu não tinha esse nível de comparação e já passei por uma ansiedade inicial. Então eu vejo os jovens hoje, né, com uma ansiedade muito maior, porque eles se formam e tem uma comparação muito grande e eles ficam perdidos, quase né? que instantânea, né? E o que a gente, porque você tá com a rede social, ela é um parâmetro de comparação que já não tem, eu acho que não tem volta, né? Não tem mais volta. Então ele já existe ali, e não só para quem se formou, para a família daquele que se formou também, para os amigos dele, fala, opa, então meu amigo está se formando dentista, ele vai ser o próximo a andar com essa Porsche aí e tudo mais, e você vai se colocar nesse lugar, né? Eu acho que você falou na palavra ansiedade, que precisou até passar por um profissional. Qual que é a principal metodologia para a gente não ter ansiedade, né? Para você chegar na frente de um paciente ali e não se sentir pressionado, não sentir não ter esse processo, né, que a ansiedade causa, né, do medo, de travar naquele momento. É a prática. É a técnica. E o que os psicólogos acabam passando é justamente o planejamento. Quanto mais planejado, quanto mais você antecipar tudo que você pode passar, melhor. É lógico que uma coisa ou outra vai sair do seu controle, mas você, tendo um planejamento, você colocou algumas variações daquele momento e você vai saber lidar melhor com aquilo. Então, se sentindo preparado, né? Quando você busca o preparo na faculdade técnica, depois de curso, e mentorias também, pessoas que vão te auxiliar nesse processo, você se sente muito mais seguro para chegar ali, se posicionar na frente do paciente, começar um tratamento. A nossa arma contra a ansiedade é o planejamento. É você se testar mais vezes. Eu acho que por isso que é legal buscar o estudante trazer essa ânsia aí por já ser um profissional logo desde a faculdade, ele já se sentir um profissional, já se posicionar como profissional, inclusive nas redes sociais, né? Então,
tudo bem, é bacana ali, você está com seus amigos, está bebendo, mas será que a partir daquele momento que você já está estudando odontologia, vale a pena postar um tipo de foto, postar algum tipo de comportamento, né? Você já está focado com aquelas mensagens que você está passando para a sociedade no seu posicionamento perante a sociedade. Então, eu acho que desde cedo você focar qual é o tipo de perfil que você quer expressar, né, para aquela sociedade é bacana. Então é lógico, cada um vai ter um perfil profissional, a gente vai entrar nesses parâmetros aí, mas é importante que se a pessoa se sente profissional, que ela se prepare para receber também as pressões que essa profissão vai trazer. E no caso da área da saúde, a gente é mais cobrado ainda do que qualquer outro profissional, porque a gente trabalha com saúde. A gente trabalha com uma intimidade da pessoa. Vai ter uma pessoa ali que vai abrir a boca para você, que vai deixar uma filha dele na sua mão para você fazer um tratamento. Você está entregando, a gente tem filhos, a gente sabe o que é, né? Você está entregando o seu bem mais precioso para alguém, para um médico, para um dentista, para um fisioterapeuta, qualquer pessoa da área da saúde cuidar. Então, a cobrança de um profissional, que um profissional da área da saúde tem, ela é maior. Se você não tiver a curiosidade que seja durante a faculdade de entender como é esse ambiente profissional, ou simplesmente, eu não ligo, tem que gostar de mim assim mesmo, como eu sou e tal. Pense então, tenha a empatia, né, de pensar como um pai de alguém que vai deixar a filha na sua mão, se ele olhando o seu posicionamento social, o que você está expressando, o que você está deixando transparecer. Lógico que ninguém vai ser julgado por aquilo, mas quando você está escolhendo um profissional, você provavelmente vai querer o melhor, ou pelo menos o que te passa mais confiança. E a confiança ela vem do seu comportamento, de quem você anda, quem você é. Então é importante que, principalmente, em todas as áreas seria legal isso, porque hoje as empresas, um engenheiro, um professor, as empresas não são bobas. O RH está de olho na sua rede social, está de olho no que você está fazendo. Mas um profissional que não é da área de saúde, normalmente ele vai ter um chefe. Ele vai ser empregado por um patrão. Nós temos inúmeros patrões. Cada pessoa que a gente atende é um chefe. É alguém que você vai ter que prestar esclarecimentos, vai ter que dar satisfação. Então, a seriedade que a área da saúde tem que ser tratada, às vezes ela passa um pouquinho, porque a faculdade está preocupada com a parte técnica, e está certo ela, né? Normalmente, às vezes, os professores dão um toque, as pessoas tentam, mas não é exatamente a faculdade. O aluno está livre, são adultos ali. A gente já considera que você está tomando uma decisão de adulto. Vou estudar para ser um profissional. Então, não é legal a gente deixar passar também o posicionamento social e o que você está transparecendo como profissional da saúde para aquela sociedade. Sim, é fundamental isso daí. E aí, então, aí a gente comecei a trabalhar. Na época, até o meu tio, que era dentista, me deu uma oportunidade, né, na clínica dele. E aí foram de 2000 até 2024, são 24 anos, né? Desde que eu me formei. E isso eu tive, lógico, um crescimento excelente. Hoje eu sou um profissional, hoje respeitado aqui na cidade também, e tive várias experiências, mas nesses 24 anos com certeza teria sido potencializado se lá na faculdade eu tivesse tido um mentor. E esses 24 anos, talvez em 5 anos, o que eu demorei 24 anos ou 10 anos, eu teria feito. Então, é isso que eu fico pensando, e hoje, né, um dos motivos que a gente se encontrou e falou, pô, vamos ajudar quem está começando para potencializar isso daí, para que erre menos como nós dois erramos, né, durante a nossa profissão, né, e possa chegar mais rápido a um nível de satisfação pessoal e profissional, né? Então, resumidamente, é a minha história. Tem muito mais, depois a gente vai falando um pouquinho mais, mas conta um pouquinho da sua também agora, que eu contei, né? Desde que você entrou na faculdade aí. Não, acho que a minha... eu sempre fui melhor com número do que com qualquer outra coisa na escola, mas também muito ligado à música, tive banda, até o fim da banda culminou com o início da faculdade, que era integral, então é uma faculdade que cobra muito, né? Eu vim de São Paulo, mas morei em Vinhedo. Meu pai optou por criar a gente numa cidade mais tranquila. Ele já era dentista há muitos anos já, e eu acabei optando por fazer odontologia, mesmo tendo dúvidas. Uma das ideias, e meu pai nunca me cobrou por ser dentista também, por seguir a área dele, ele me falava, pô, você é bom com números, você quer ir para engenharia, é uma área bacana, tenho boas... Porque a gente sempre se baseia em exemplos, né? Então ele já tinha amigos, ele tinha bons exemplos também para me indicar.
de sucesso profissional. Só que ele era um cara legal, ele tinha um bom sucesso, sempre teve sucesso na carreira, sempre foi bem quisto na profissão e também me inspirou para seguir a área dele. Não só me inspirou, tem uma irmã mais velha que também foi inspirada por ele e também seguiu nesse mesmo caminho aí. Inclusive fez a Unesp Araraquara. Eu passei na Mandic aqui em Campinas, então eu fiz São Leopoldo em 2007, foi a minha entrada, saí em 2010. Uma excelente faculdade, gostei do tratamento, dos ensinamentos que eu tive, foi bastante preocupada com esse entorno, que é o que eu vejo que às vezes falta um pouquinho na faculdade de te entregar um pouco mais do que só a área técnica. Então isso eu acho que eu não posso falar da minha formação, ela é mais recente também, né? Então eu entrei em 2007. Por ser uma formação mais recente, a gente já tinha notebook, já tinha um acesso à internet, eles foram sempre preocupados com isso e algumas coisas me despertaram ali também, né? Essa ânsia, essa vontade de correr atrás da parte administrativa, de entender o que estava acontecendo e me jogar na questão de números aí que eu sempre gostei. Então, depois de um tempo de formado, eu estava com as 2 clínicas do meu pai em andamento. Ele depois passou por um problema de saúde, deixou essa administração na minha mão, mas a minha ideia ali, eu vi que tudo aquilo que ele tinha formado era mais um sonho dele, não era um sonho meu. Então eu segui mesmo para entender o que a nossa profissão estava demandando exatamente. Então, apesar de gostar de atender as pessoas, de gostar do que eu faço e até hoje fazer, né, eu nunca foquei muito em aumentar a minha demanda clínica. Eu sempre pensei em atender menos, com mais qualidade e tentar oferecer e não crescer a clínica, né, para ser uma coisa que a clínica me trouxesse uma aposentadoria depois. E sim, os meus conhecimentos pessoais me trazerem essa aposentadoria futura, né? E tentei crescer nesse âmbito profissional, né, entendendo quais são os números da profissão, quais são as maiores demandas. Então, em certo ponto, consegui ajudar alguns colegas que foram me procurando, através do meu pai, pela moral que ele tinha, muita gente procurava ele, e eu vi ele ajudando as pessoas e fui pegando também as características mais marcantes ali, o que dava para ajudar, e onde estavam as falhas também, que era na questão dos números. A gente precisa se preocupar com isso, e é um pouco do mito que a gente tem, né? A pessoa que vai para biológicas, ela esquece, o dentista não... Né? No final das contas, é uma piada interna, né? Mas ele não sabe fazer conta. Dentista não sabe fazer conta. Professor não sabe fazer conta. Coitado, as pessoas... O cara não quer dizer que ele se formou em alguma área que ele não saiba ou não precise fazer conta. Então, também tive essa dificuldade assim, de escolher o caminho que eu ia seguir, mas não me arrependi em nenhum momento. Foi bacana esse momento para mim. Eu acho que o que me ajudou foi não ter morado fora de casa, né? Não me tirou o foco, então também nunca peguei recuperação, ou fiquei refisando e nada. Não precisei desses... Não acabei não estendendo o meu tempo durante a faculdade, me formei exatamente na hora certa e tudo mais. E muito focado em ajudar meu pai na clínica, né? Então, acho que não tem um momento que eu transicionei essa carreira. Eu acho que ela foi me jogando mesmo, aí diminuindo a parte profissional de atendimentos e talvez uma ideia de aumentar a demanda como de clientes e indo mais para uma área de ajudar mesmo o profissional, de entender mais essa cabeça do profissional. Então talvez no final das contas foi um híbrido aí de um engenheiro com um dentista. Hoje eu me vejo assim preparado tanto para ajudar quem está começando, porque eu passei por essas escolhas e com o pai dentista, essa pressão que você colocou, ela é real, né? E quando você tem um pai na área, é mais real ainda, porque ele tem sucesso. Então eu acho difícil, se fosse fácil passar o sucesso dele, né? Talvez seria um pouco mais tranquilo, mas eu acredito que nem na área da odontologia, eu acredito que eu nem cheguei no sucesso que ele teve. Então, por ter outro perfil e justamente por não estar focado, né, nisso, mas eu vejo ele como hoje falecido, né, mas como um profissional que teve um sucesso que eu realmente não atingi como dentista. Isso não me traz, só me traz boas memórias, porque o que eu tive de exemplo, né, foi um baita profissional ali. E foi legal ver um profissional que tem sucesso na carreira
e ver exatamente onde que a gente, quando tem sucesso na carreira, né, principalmente nos atendimentos e no ambiente social, o que a gente deixa passar, o que a gente falha. Então, eu acho legal até trazendo para o seu momento aí, Andrezão, você está com a clínica em andamento e onde eu descobri as falhas dos novos profissionais foi justamente na clínica, porque a gente recebe currículo, a gente emprega novos formados, principalmente os recém-formados, que são os que trazem esses currículos, e é ali que você vê a maior dificuldade desse recém-formado se colocar. Sim. Ele realmente tem expectativas que não condizem com a realidade, né? Então, em muitos momentos. É até legal se você... Hoje eu sei que você emprega, né? Dentistas e recém-formados. E o que você vê de dificuldade nesses profissionais aí na hora ou até de expectativas irreais aí na hora deles se colocarem no mercado, né? E assim, a gente... Falando um pouquinho disso, lembrando um pouquinho do seu pai também, ele foi um grande mentor, né? O seu pai foi meu mentor também. Quantas vezes eu fui lá na clínica do seu pai lá e ele me dava dicas. Quando eu comecei com a ortodontia, que é a minha especialidade, o seu pai ele já estava... Então, e a gente falando disso daí, tem perfis diferentes. Então você falando, não, mas eu não atingi a mesma coisa que meu pai atingiu na profissão. Você está atingindo uma coisa diferente. Exato. Então, porque cada um tem um perfil e a gente tem que saber analisar bem esse perfil. E na minha clínica hoje, eu tive já mais clínicas, hoje eu estou com uma só focada. E eu tenho vários dentistas que trabalham para mim já, e recém-formados também. Tenho até um estudante de odontologia que está lá trabalhando também como auxiliar também. Bacana, né? É muito bacana, né? Então eu gosto, eu recebo muitos currículos. E como você falou, a gente percebe que realmente estão perdidos e a realidade que eles têm é diferente, está distorcida da real mesmo, né? Sim. Então uma coisa assim que eles não sabem o que vão encontrar direito. E a gente tem que ser muito realista com eles e mostrar, a realidade da odontologia é isso. Agora tem os caminhos para você seguir. O caminho é fácil? Não existe caminho fácil. Todos os caminhos são difíceis. Exatamente. Né? Todos os caminhos são trabalhosos. Mas tem caminhos para que você não tenha frustração no futuro, para você não frustrar. Então, a gente fala um pouquinho, né, Fabrício, que até na nossa mentoria a gente vai... E uma das coisas é definir qual é o seu perfil, né? Perfeito. Então a gente fala do perfil, né? Tem um perfil que é mais conservador, tem um perfil que é mais arrojado, né? E... Tem um moderado. Acho até legal você... Vamos já partir nessa questão de identificação de perfil. Eu acho que quando a gente recebe um currículo ou quando a gente recebe esses mentorados aí, o primeiro ponto, né? A gente encurralado, a gente coloca ele na parede e fala assim, mas o que você quer? Qual que é o seu objetivo com a carreira? Expectativa, né? O que você se formou para quê? Não, me formei dentista. Não, a gente tem muitos caminhos para seguir, né? Então, dentro dos perfis aí que a gente gosta de, pelo menos para ficar mais simples até o entendimento, né? Na mentoria a gente faz dessa maneira, veio do ambiente financeiro esse tipo de classificação, né? Mas tem o perfil conservador, que eu acho que é um perfil bacana até da gente tirar aquele estigma de que, um concursado, como se fosse uma coisa ruim alguém ser empregado ou passar por um concurso público, né? De maneira nenhuma, né? Não é uma coisa ruim, né? Você ser uma pessoa conservadora na sua vida, né? Você querer saber quanto você vai ganhar, quais são os horários de atendimento, ter férias, ter 13º, ter estabilidade. Isso não... Depende do que te traz paz, do que te traz felicidade, né? É muito relativo. Ruim. Cada uma pessoa tem uma pessoa que aceita um estresse maior porque busca as coisas maiores. Não, eu quero aquilo para minha vida. Eu quero uma coisa mais conservadora, uma coisa mais... Eu sei quanto que eu vou ganhar no final do mês, né? Então, conservador, a gente fala muito disso, né? Eu quero me organizar com isso. Eu quero terminar às 6 horas da tarde, eu quero ficar com a minha família, eu quero mais tranquilo, eu não quero ficar trabalhando mais como um empreendedor que ele vai ter que virar 24 horas, às vezes, pensando no seu negócio. Eu não quero me inteirar com a parte administrativa, com contabilidade. Para uma mulher, para uma pessoa que pensa em ter filhos e não sabe muito bem como é que vai ser se tiver uma clínica particular e daí vai ter que parar um tempo de atender, deixar alguém atendendo no lugar e tudo mais. Às vezes, dentro do planejamento dela, para a vida dela, faz muito mais sentido ela ter uma carreira sendo contratada ou sendo concursada. Né? A gente fala, não tem certo ou errado, né? Exato. E você pode mudar também. Você pode começar como conservador e depois ir para moderado ou ir para arrojado, como a gente vai explicar aqui agora um pouquinho, né? Isso. Que é o que a gente trabalha na mentoria. Que é isso, que o importante é você alinhar a sua expectativa com a realidade. Né? Então, saber o que você quer. Quando você sabe o que você quer, você tem clareza do que você quer, acaba a frustração, acaba a ansiedade, que a gente estava falando um pouquinho antes, né? Porque você se prepara para aquele momento e ter o que você quer. E depois você pode ir ajustando, né? Você é o capitão ali do seu bar. Tem que estar na direção da sua carreira. Jornada. É isso aí, tem que dirigir sua carreira. Né? Dentro do moderado, André, até acho que, não sei, a gente falou da sua formação, né? E depois você veio
para o ambiente profissional. No meu caso, o ambiente profissional ele já estava montado, então eu nunca atendi convênio. Meu pai já tinha uma visão legal da odontologia, de assim, cada um no seu quadrado. Então, se é implante, tem um implantodontista, se é endodontista, tem endodontista. Não vai pôr a mão no que você não sabe. Eu também fui para a ortodontia, que era a área dele. E dentro desses perfis aí, como você não tinha clínica, eu acredito que se você foi bastante... Você fez parte do que a gente fala que é moderado, né? Que é a pessoa que ainda não abriu a própria clínica, mas ela está tendo experiências aí que são... Que tangem de você prestar serviço para alguém até você começar a formar a sua carteira de clientes, né? Mesmo que seja na clínica de alguém, mas você conseguir formar aos poucos uma carteira de clientes. Então, se você teve experiência aí nesse perfil aí, é legal você deixar. Sim, vamos lá, vamos destrinchar um pouquinho isso daí, né? Porque assim, o conservador, a gente vai mais para uma prefeitura, né, fazer um concurso público, ou até ele pode também falar, eu quero ser professor, mestrado, doutorado. Isso, agora, eu já defini que eu não queria ser tão conservador assim. Eu queria partir já para a clínica, né? Mas eu quis começar, então eu comecei como moderado naquela época, né? O que foi assim? Eu trabalhava, né, com o meu tio, para o meu tio, eu trabalhava ali com ele. Então eu comecei com uma porcentagem ali trabalhando, né? Então a gente sempre começava... Essa porcentagem por período, um clássico na odontologia. Por período, por porcentagem. Isso. Então, mas assim, por que eu era moderado? Eu não tinha uma preocupação ali com o aluguel da clínica, com a administração, com secretária. Captação. Né? Com tudo, né? Eu não tinha uma preocupação. Eu tinha preocupação de ir lá e atender, e aí eu ia reverter isso num salário para mim, né? Na remuneração. Então, é uma coisa assim que é legal para quem não quer ter grandes conflitos, grandes dificuldades, né, grandes problemas para resolver, né? Sim. Porque o empresário vai resolver matar um leão por dia, né? Isso daí. Agora, quando você não quer ter tudo isso daí, você começa como moderado e você vai prestando serviço em outras clínicas. Sim. E aí eu quero prestar serviço, eu gosto só de atender, eu quero ser especialista em alguma coisa. Então, para o moderado, às vezes é interessante ele ser um especialista naquela área, exato, porque ele vai ganhar mais, né? Trabalhando em várias clínicas ou em uma clínica só, exercendo e fazendo o que ele gosta, que é fazer especialista em implante, por exemplo. Não, vou fazer só implante. Então, eu vou fazer em várias clínicas, eu tenho que ser muito bom nisso daí. Então, aí sim, vai estudar, né, muito sobre a especialização, né, de implante, vai ser o melhor implantodontista, faça sempre o melhor. Ou seja, o moderado também não tem uma limitação de ganho do jeito que as pessoas pensam, né? Você, mas eu vou me limitar a essa porcentagem. Não, se você for se especializando e quanto mais interessante você for para aquela clínica ou para aquele profissional que está te terceirizando, melhor. Então, quanto mais você puder oferecer, geralmente a pessoa que tira um siso, que faz implante, que faz a ortodontia para outras clínicas, faz endodontia, acaba sendo mais interessante para esse perfil, que não é um perfil administrativo. Ao invés dele sentar e ficar esperando ter 15 canais na semana, ele consegue fazer 15 canais numa semana se ele prestar serviço para outros profissionais. Então, não tem uma limitação de ganho, né? E aí, assim, no começo eu trabalhava como moderado, assim, então porcentagem, e também comecei a atender convênios nessa época também. Eu atendi um pouco de convênio. Então, assim, não é que o convênio é ruim, depende da sua alinhamento de expectativa e realidade. A gente tem que sempre colocar isso daí, né, Fabrício? Tudo que vai fazer, né? O convênio acaba sendo um assunto polêmico, né? Normalmente na área da odontologia, porque paga pouco, né? Na medicina a mesma coisa, convênio paga pouco, mas a realidade é que o convênio ele está pré-estabelecido ali, se ele paga pouco ou não, você apertou a mão com aquela empresa e você concordou. Você fechou aquele contrato para atender por aquela empresa, né? Então você sabe quanto que ele ia pagar. Exatamente. Isso. Então acho que a questão de ser bom ou não o convênio, ele vai depender diretamente do seu perfil profissional. Então, se o seu perfil profissional ainda não às vezes é o começo de carreira, ou se você é de um perfil moderado, você não está interessado na parte administrativa, na parte contábil, né, na parte comercial, então você não vai captar clientes, você não vai se preocupar em cobrar desse cliente e você não vai precisar se preocupar tanto com a parte administrativa, de entrada e saída ali do que está acontecendo com aquele financeiro 100%. Então você consegue atender às vezes em lugares já pré-estabelecidos, montados, alugar o seu dia e colocar os convênios ali para trabalhar. O que eu acho errado é um pouco do pensamento de pegar a mão. Então, pegar a mão com convênio, pegar a mão com clínica particular, isso eu acho que é antiético, né? Assim, você não existe pegar a mão, é no curso, é na faculdade, é você se aprimorar, né, em quem realmente sabe que está ali para
ser atendido por um estudante ou por alguém que está pegando mão. Sim. Então, o paciente na vida real não é cobaia, né? Não, Então, não, credo. e muito menos o paciente de convênio, porque o convênio, normalmente ele é um benefício que a empresa dá, ele é ou até a pessoa está suando ali para pagar um convênio que ele tem uma família mais numerosa, ou não tem no orçamento dele. O que cabe é colocar um convênio que ele não quer passar por uma situação de urgência e ter que gastar com atendimento particular, mas o convênio ele é muito digno de estar fazendo um contrato pré-estabelecido com o dentista e pré-estabelecido com o cliente. Então, se tem alguém ali ou pegando mão, ou trabalhando errado, ou no esterilizando, ou fazendo alguma coisa só porque eu acho que está pagando pouco, quem está errado é o dentista. Então, E é isso aí, o convênio ele tem as coisas boas, vantagens e desvantagens, né? Exato. Então, num começo de carreira, você lançar mão de um convênio, tudo que você falou é verdadeiro, né? Você não precisa ir atrás do cliente, o convênio traz o cliente para você, toda a parte administrativa, você vai atender, vai mandar ali o relatório e você vai receber por aquilo que você acordou ali, você sabe quanto você vai receber por procedimento, então Exato. basta você gerenciar isso no seu dia a dia, né? Sim. E lógico que tem alguns procedimentos que o convênio não cobre, que você vai acabar fazendo também no particular. Sim. Então tem essa vantagem também. É uma né? vantagem, você vai estar trabalhando uma coisa que você ainda não tem, que é a venda. Então, às vezes, esse paciente procurou um clareamento e o convênio não cobre, né? O clareamento, aquele não fica interessante, ou não é nem um combinado que você tem. A maior parte das pessoas que tem convênio não tem o convênio top. Tem o que a empresa proporciona para ele, que é para urgências, para limpezas, dentística. Sim. E às vezes essa pessoa ela precisa de um implante, de uma prótese, de um clareamento. Se ela te questionar sobre isso, pode ser um bom momento para você treinar a sua habilidade de vender aquilo ali, de entregar por fora, né, do convênio um atendimento particular. E aí daí você conquistar esse paciente para um ambiente que ele nem está habituado, que é pagar pelo serviço, né? Que tá sendo Isso, é cobrado. isso daí. O convênio, então ele é importante nesse começo de carreira ou até depois. Ele não paga tão bem como você for cobrar particular, mas tem todas essas vantagens. Então você tem que colocar na. Tá vindo limpo esse dinheiro, né? e aí Depois de impostos pagos. Tá E vindo. uma dica que a gente dá para quem está começando é você ter o dia, né, de atender o pessoal do convênio, um outro dia particular, porque são públicos diferentes ali também. Sim. E você acabar não misturando isso daí. Então isso aí pode gerar problemas no seu fluxo da sua clínica também, né, Fabrício? Então, Exato. Essa é uma boa fundamental. dica. Já com uma das mentoriadas já utilizei esse caminho, né? Então ela estava precisando sair do convênio e melhorar a formatação de carteira de clientes dela no ambiente particular. Só que ela estava misturando esses horários de cliente de convênio, de cliente particular. Então, querendo ou não, o cliente particular, você não fez o que o convênio fez com ele. Com um conveniado. O conveniado ele já tem uma confiança naquela clínica pela própria estrutura. Então ele abriu um livrinho, tinha seu nome lá, ele já sabe que você está cadastrado, então ele tem uma certa confiança e ao mesmo tempo ele tem uma tranquilidade no fechamento. Ele não vai precisar conversar de dinheiro com você. Se você colocar o mesmo tempo para um paciente de convênio e um paciente particular, se você se dedicar igual aos dois, você vai provavelmente estar perdendo, né, a oportunidade de formar a sua carteira com um cliente particular, porque ele vai demandar a parte comercial que o convênio estava fazendo por você, ele vai te demandar a parte fiscal, porque se ele está te pagando, você vai gerar um imposto de renda em cima daquilo e tudo mais, e principalmente, né, o comercial, que é a venda. Então você precisa de mais tempo, explicar melhor aquele procedimento para ele precisa querer comprar esse serviço seu, né? Então eu acho até legal uma característica que a gente pode colocar aqui, e você já fez até um vídeo sobre isso, conversa na mentoria sobre isso, que é não ter vergonha de cobrar, né? Eu acho que o profissional, a odontologia, ela por ser uma área da saúde, ela demanda muito cuidado com o próximo. E geralmente quem faz odontologia, ou quem faz medicina, ou qualquer outra área da saúde, que está na área da saúde, está focado em uma boa parte do que a gente faz é ajudar o próximo, é prestar um serviço para uma pessoa que está ali, né? Então a gente tem empatia por aquela pessoa, a gente sabe que a gente até pensa a gente pensa no bolso dela, pensa na saúde dela, no pai, na mãe, no filho, né? A gente pensa como aquele ser humano como um todo. Você sabe que está todo mundo passando dificuldade, que não está fácil para ninguém, que está caro para todo mundo, e o dentista acaba internalizando isso de uma maneira que ele fica até com vergonha de cobrar o seu serviço, porque ele fala, pô, eu tô ajudando. É difícil a gente cobrar por uma ajuda, só que ajuda é ajuda, né? Doação é doação, ajuda é ajuda. Então é legal até você trazer essa. Por que, né? Que o dentista tem tanta vergonha de cobrar pelo tratamento, ou não consegue precificar tão legal isso daí, né?
Eu acho que o dentista, como voltando um pouquinho na faculdade, a gente não tem aula de como cobrar do paciente. Então, isso você tem que adquirir, fazendo estágio. A gente fala bastante isso nas nossas mentorias, Sim. né? Da importância do estágio, de uma clínica que faz isso muito bem feito, para você aprender, para você entender, porque você tem que gerar valor do que você faz. Qual que é o seu valor? São os 4, 5 anos de faculdade, mais inúmeros cursos que você fez, mais os estágios que você fez em clínicas, em boas clínicas, né? Que você aprendeu. Então, seus anos de congressos que você foi, tudo isso vai gerando valor no que você vai entregar para o paciente. Isso tem que ser muito bem cobrado, né? O paciente tem que entender que você tem um valor ali, que você está devolvendo saúde para ele, está devolvendo estética para ele, está devolvendo qualidade de vida para ele, né? Autoconfiança. Quanta coisa o dentista devolve, né, através do seu trabalho para o paciente, para o cliente. Então, isso é um valor, isso tem que ser cobrado. Então, isso é uma construção durante a sua carreira do teu valor. Quanto maior é o seu valor, mais você vai cobrar, e você tem que passar isso com segurança para os seus clientes, né? Eles têm que entender. O valor ele está diretamente ligado à exclusividade, né? Então, a sua formação profissional, ela te torna exclusivo. E também a sua maneira de lidar, porque se você é um baita profissional numa área, mas só faz implante como ninguém, só que você não sabe conversar, então é melhor que você deixe que alguém venda isso para você e você vai lá e faça. Então você é mais moderado até do que... Sim, então é sim. importante também não só toda essa parte técnica, mas também a vivência profissional ou a sua característica social ali, que a gente imprime bem, né? Você fala, ó, você precisa atender bem, falar bem, saber falar, saber se posicionar, porque isso é importante para o paciente também. Como é que ele vai ter essa confiança que o convênio não está colocando uma marca atrás de você, ninguém falou de você para ele, como é que você vai passar essa confiança e ele ter certeza de que você vale o que você está cobrando? Então, acho que muitas vezes também a insegurança de cobrar, ela vem muito do que você não... Se você não sabe o seu valor, como é que você vai passar isso aí vai pra do frente? seu preparo, né? Que a gente falou, o preparo diminui a ansiedade. Você cobra melhor também quando você se sente preparado, se sente confiante para aquilo, né? Isso. A gente vai fazendo. E aí, então, até você falou um pouquinho que é interessante dessa parte da gente usar os pacientes como, né, para pegar a mão, né? Isso é uma coisa que me chama muita atenção. É uma coisa que na mentoria a gente fala bastante todo mundo, né? E acontece, às vezes, as próprias faculdades indicam, começa numa clínica popular, começa num convênio. Opa, agora você falou de uma bomba, hein? Vamos falar um pouquinho sobre clínica popular, é uma bomba, né? Que todo mundo fala com tanta coisa, a gente vai destrinchar um pouquinho sobre clínica popular. E não tem que pegar a mão em clínica popular, não tem que pegar a mão em convênio, tem que pegar a mão nos cursos, onde tem um professor do seu lado, porque ali você não está usando a cobaia do paciente. O paciente está sendo tratado, mas o que você não consegue fazer, o professor está do lado. Agora, na clínica, você não tem que treinar mais, você já passou. Não sabe ainda fazer direito? Não faça, faça o que você sabe. Eu sei fazer profilaxia bem, faça a sua profilaxia e vai estudar. Na hora que você souber fazer uma boa restauração, aí você faz na boca do teu paciente. Né? Então é isso que a gente fala nas nossas mentorias. E aí, voltando então na clínica popular. Vilão a clínica popular ou não? Depende, não é, Fabrício? Depende. A clínica popular, quem não pode atender o SUS? A clínica popular é tão ruim assim? Não precisa ter a clínica popular para as pessoas que o SUS não cobre? Né? Eu acho que as pessoas deixam passar muito, né, a questão de que quem está sendo formado hoje, né, no Brasil, está tendo dificuldade para se colocar no mercado de trabalho. Então, o que a gente vê aí? Tem engenheiro que está fazendo Uber, tem professor que tá fazendo uma renda extra com alguma coisa. Então, todas as áreas têm dificuldade, né, o recém-formado de todas as áreas está com dificuldade de se empregar, e não só o recém-formado, mesmo quem já é formado há alguns anos está tendo dificuldade. E a gente vê também que o dentista está reclamando muitas vezes da remuneração que ele está recebendo por ele ser recém-formado ou por ele estar tentando um emprego na área, mas ele não reparou que ele ainda tem esse emprego, que ele tem essa área para trabalhar. Então a clínica popular, principalmente as franquias, clínica popular a gente fala assim, é uma clínica que ela só não é franqueada, mas ela a gente está considerando aqui clínicas que dão dignidade para o dentista trabalhar, que esterilizam tudo. E tem algumas franquias que são populares também, focam no popular. Então é como se fosse uma clínica popular, mas organizada, né? E franquia só quer dizer que ela é replicável, né? Que o modelo dela é replicável. Mas existem clínicas populares que só não são franquias, mas que atuam praticamente da mesma forma. E
eu não vejo essas clínicas como vilões aí da nossa área, né? Então, é colocado como se a culpa do dentista estar recebendo pouco fosse das franquias, culpa do excesso empresário, né? culpa do empresário. Que tá dando emprego para os dentistas, oportunidade para os dentistas. Estão começando, iniciando a carreira. O que eu brinco, que eu nunca vi engenheiro clínica, engenheiro company, engenheiro C, eu nunca vi franquia de engenheiro. Então, por que esse engenheiro tem que fazer trainee muitas vezes, fazer muitos estágios, receber mal nos primeiros anos, para depois ingressar na carreira, e o dentista ele se forma e fala, agora eu quero receber como um dentista que... Igual do Instagram, né? Igual do Instagram, eu vi no Instagram lá. Então, assim, dentro do... Até entra um pouco do convênio nisso, né? Tá me pagando pouco, mas assim, o empresário não é bobo. A pessoa que está te contratando, ela está colocando ali o dinheiro dela em risco. Então, ela está abrindo a franquia, cadeira, compressor, bomba, o investimento é muito alto. Ela coloca uma secretária, uma auxiliar, uma autoclave, tudo à sua disposição para você chegar e atender, simplesmente atender, e ainda está colocando parte comercial, está captando cliente, tudo que envolve a clínica, e está colocando em risco todo esse capital dele, e ainda está colocando você que não apresentou experiência nenhuma, que não precisa nem comprovar a experiência, não precisa comprovar né? Nada. Você é dentista, ele está te empregando. Então eu vejo muito mais como uma oportunidade, e eu acho que se não existissem as clínicas populares ou franquias, né, populares sérias ou franquias, eu acredito que ia ter muito dentista fazendo Uber. Essa que é a grande realidade. E eles podem começar na profissão, já que eles estudaram para fazer, né? Ele não está precisando pegar uma renda extra, fazer um outro tipo, ou fazer um tipo de estágio que não esteja na função dele, porque ele tem uma oportunidade para trabalhar. Então, assim, hoje a gente está com mais ou menos 25 mil novos formados por ano. Você imagina que isso já está acontecendo há algum tempo, né? São mais de 630 faculdades aí ativas, já está acontecendo há algum tempo essa massiva formação de profissionais, e a gente já sabe, né, que 20% dos dentistas do mundo são brasileiros, então você pegar a cada 5 dentistas, no mundo inteiro é brasileiro. Então, e a média, né, de dentista pela população, a gente sabe que é altíssima na nossa região, principalmente aqui no Brasil já é alta, e na nossa região é muito alta. Sim, né? Esse dado é importante. A OMS ela considera um país suprido na questão odontológica quando tem um dentista para cada 1.500 habitantes. E o Brasil, a gente tem um dentista para cada 500 habitantes. Né? 300 na nossa região aqui? Chega a 300? Em São Paulo é um dentista para cada 300, e dependendo da cidade, se não me engano, Jundiaí, por aqui mais perto, ainda tem um para cada 200, já está bem, porque além de tudo, além de estar formando 25 mil novos dentistas, 50%, metade desses novos formados ficam na região sudeste. Então ainda é Minas Gerais, São Paulo, é por aí, Rio de Janeiro, é aqui mesmo, né? Então a gente pode ver como é importante esses empresários estarem investindo na nossa profissão também e dando emprego para esses 25 mil novos formandos, que está difícil, né? Então... eu acho que também não é exposto a importância desse empresário num país como o Brasil, porque a gente tem pelo menos 70% da população como SUS dependente. E a gente sabe que se você é dependente do SUS, você vai procurar aquele serviço e muitas vezes vai demorar para ser atendido, ou vai ser marcado muito mais para frente, e dente não espera. Um remedinho, uma dor de cabeça, uma pessoa que está com dor, uma cirurgia aqui para um tempinho, o dente não espera, a dor não espera. Então, as clínicas populares, o estudo dela não foi para tirar emprego de dentista, não foi para diminuir o valor do recém-formado, pelo contrário. Ela tem um fator social, as franquias têm um fator social muito importante na sociedade, que é suprir aquele excesso de pessoas que o SUS não vai conseguir atender, porque o SUS é demorado, ele vai até colocar mais profissionais, vai ter que passar vai fazer um novo concurso, vai ter que aprovar edital, ou terceirizações que estão sendo feitas agora. Então, a própria função social da franquia, que muitas vezes não é levantada, é importante. Então, não vejo nenhum motivo para a gente vilanizar, pelo contrário, eu acho que quanto mais o dentista entender que são novas oportunidades, que enquanto ainda estiverem sendo abertas franquias, isso significa que o nosso mercado é rico, que o nosso mercado... Porque atrás da franquia tem muito estudo profissional, né? Eles são empresários, eles não abrem uma franquia num lugar à toa, não. Eles fizeram um estudo, sabe que tem uma demanda ali reprimida que precisa dessa franquia. E que comporta uma margem de valores importante para a sociedade. Isso. Porque às vezes essa margem de valor que você acha que você está perdendo, um dentista particular que está incomodado, abriu uma franquia do meu lado, essa margem de valor que ele acha que ele está perdendo, esse paciente nunca seria paciente dele. Esse paciente é paciente do SUS, que ainda bem que um empresário chegou ali
enxergou ali que esse público demanda, precisava de um atendimento. E ele está dividindo, às vezes, um tratamento que seria inviável para esse. Porque o próprio profissional, quando ele trabalha para o cliente, pessoa física, a gente não tem como dividir em muitas vezes, dar muitas garantias. A gente precisa. A gente não tem essa parte jurídica, parte financeira, todo esse escopo de estudo e de empresarial por trás nas nossas costas, para a gente suportar uma demanda alta de pacientes que a gente não tem referência, que a gente vai praticamente estar emprestando um tratamento, você vai estar praticamente emprestando dinheiro para essa pessoa, empresários te pagar um pouquinho por mês. Os empresários conhecem muito bem, eles fizeram estudos sobre isso, então não adianta você colocar a culpa de que você perdeu clientes por causa da franquia. Se você perdeu esses clientes para a franquia, eles não eram seus clientes, é você que está mal posicionado. Posicionamento, é isso daí. Mas e lembrando, para deixar bem claro, Fabrício, que é uma coisa que a gente fala bastante na mentoria, que é importante para começar o trabalho, né? E graças a Deus tem esse trabalho, não precisa fazer um Uber, pode começar na sua profissão mesmo, isso. Mas tem que olhar sempre com cuidado, né? Essas clínicas populares, ou mesmo algumas franquias, se estão te dando um nível de qualidade de trabalho com ética aos pacientes, aos clientes também, ou seja, produtos de qualidade, né? Não tá vencido. Pode ser produtos mais baratos, mas com uma qualidade sem estar vencido. Se tem uma limpeza eficiente, protocolos de limpeza, né, de eficiente, de esterilização dos materiais, tudo isso. Se não tem isso, aí o dentista não tem que se submeter a isso. Procure outros lugares que tenham isso. Então, isso é a dica que a gente dá para os dentistas, na nossa mentoria é isso. Comece em lugares que te dão qualidade de trabalho, né? No mínimo, pelo menos. Agora, tem alguma coisa errada? Sai fora, tá errado. Você está sendo antiético, está sendo uma maldade até com os seus clientes, com os pacientes. Sim, até mesmo porque o que colocou a profissão muitas vezes como mal vista, né, em alguns âmbitos, foi justamente o dentista que se propôs. Então, você não pode dar desculpa de que você precisa de dinheiro, você vai trabalhar de qualquer jeito, ou porque o convênio te paga mal, você vai trabalhar de qualquer jeito. Então, o que a gente comenta com os estudantes, né, que é muito comum, a pessoa entra na faculdade, já começa a fazer clareamento para os amigos, já começa a moldar um amigo, fala, eu faço isso daí para você, ou pego um familiar. Você está desde a sua faculdade já estragando já estragando a sua profissão e sendo questionável como profissional. Então, assim, é muito, muito fácil a gente identificar quando os limites ali da profissão estão sendo violados, né? Então, mas foi só uma amiga, eu fiz um clareamento para ela, é só moldar, fazer 2 plaquinhas. Você tirou totalmente a credibilidade da sua profissão antes mesmo de se formar. Então, assim, presta atenção. Voltando no valor que a gente fala, né? Do valor do profissional, do posicionamento do profissional. Então, desde o começo, você seguindo, né, uma orientação, você já vai se posicionar corretamente, tanto na internet, como para os familiares, ou como para os amigos. Entendendo o tamanho da responsabilidade que é a profissão. Né, que tem essa profissão. Então, você vai estar colocando ali à frente de qualquer ética, de qualquer profissionalismo, uma questão, você fala, é só uma plaquinha, você tirou tudo que viria antes da profissão, toda a responsabilidade com a saúde daquele paciente, você passou na frente por uma questão básica, normalmente só apenas de vaidade, ele nem recebe por isso, ele só está fazendo mesmo por uma questão de vaidade, já estou fazendo, já sou dentista, então tem que dar uma acalmada também. Estamos destrinchando várias polêmicas aqui, né, Fabrício? Para os estudantes aí, polêmicas aí que realmente a gente entende hoje que a gente tem que ver como coisas boas, não como coisas ruins só, então a gente tem que tá em cima disso daí mesmo, né? Não pode achar ruim polêmica, a gente tá aí pra gente colocar na mesa e olhar de frente e falar, vamos discutida, né? Discutido. Será que é tão ruim assim como se fala? Não, vamos ver se é ruim mesmo, né? Vamos enxergar o cenário, né? É tão ruim você começar, né, numa franquia te pagando 150, 200 reais por uma diária e você tá começando, né? Tá fora, e quando você vai ter no final do mês? Mais de 3.500 reais, a gente sabe que, né, a gente viu alguns estudos que a partir de 3.500 reais você tá entre os 10% hoje mais ricos do Brasil. Dos que mais recebem no Brasil. Vamos ver o tamanho do Brasil, 10%, você será que tá tão ruim para começar numa profissão que é uma profissão crescente se você fizer o trabalho corretamente como a gente ensina na nossa mentoria? A gente já tem 2 pontos aí. Primeiro, você não tá precisando fazer um trabalho paralelo fora da sua área, você já está saindo colocado. E o segundo ponto é, será que é baixo um salário de, vamos supor que seja 150 reais a diária, alguém que trabalha apenas os 20 dias, não trabalha no sabadão, porque ele já não quer trabalhar no sabadão, trabalha 20 dias na semana por 150, é 3 mil reais limpo, né? Porque ele está vindo depois de cobrança de imposto, é limpo no seu bolso, esses 3 mil reais por mês, então você já vai estar... de carreira? No começo de carreira você já vai estar entre os 10%
que mais recebem no Brasil, mais bem remunerados do Brasil. E a nossa profissão é isso, tem que ter, a gente sabe que tem que ter uma escala, né? A gente vai subindo degrau por degrau, você vai construindo uma clientela, né? Depende do perfil, né, que a gente falou, conservador, moderado, aí você não se preocupa tanto nessa construção de carteira, mas aí a gente vai para o arrojado agora, né? O arrojado é aquele que o profissional ele quer ter uma clínica própria ou uma sala só para ele para iniciar, mas que pode crescer, pode ter 2, 3, 4 cadeiras ali e virar uma empresa, né? Então a gente tem que estar preparado aí, o arrojado ele tem que estar preparado porque ele vai ser um empresário, ele não vai ser mais um dentista só, um profissional que vai executar ali. Então ele tem que se preparar para isso, comprando habilidades de empresário, né, Fabrício? E essa a gente coloca como a maior armadilha do estudante de odontologia quando ele sai da faculdade e fala, eu vou abrir a minha clínica, né? Como se fosse a função de um dentista, como se o ensino que ele teve na faculdade e habilitasse ele para ter uma clínica particular. Então, quantos casos a gente já viu, né, Fabrício? Que o pai pagou a faculdade inteira do filho e agora o pai falou, agora eu vou gastar mais 1 milhão para dar a melhor clínica da cidade para o meu filho. A melhor clínica e a frustração do filho, do pai, porque não tem paciente, aí tem que tentar por convênio para começar, que não se paga o alto custo, não volta o dinheiro investido. Então, tá vendo como é importante a gente fazer um planejamento de carreira, né, Fabrício? Exatamente. Isso que a gente fala Muitas, tanto é que a maior parte, isso daí é dado, a maior parte das franquias odontológicas os donos não são dentistas, são empresários. Então, se realmente a função do dentista, da formação da faculdade fosse ser empresário, ele teria outras matérias a não ser as matérias que ele tem, de endodontia, periodontia, de pediatria. Então, é necessário também a realidade se impor muitas vezes. Eu acho que a faculdade, como a gente disse, ela não tem culpa nenhuma se você não se formou, né, administrativamente para abrir uma clínica, então as pessoas ficam derrapando, colocando culpa nas franquias. Eu fico sentado aqui na minha clínica, não tem ninguém, porque tem um monte de franquia. Se você não entendeu qual que é o seu perfil, se você não fez um estudo de mercado, se você não sabe gerir nem a sua carreira como profissional, você imagina gerir um monstro que é ter uma clínica hoje, né? Então, assim, a parte burocrática, ela vai engolir e a gente fala que é a maior armadilha porque a pessoa fala, é só alugar uma sala, eu monto ali, gasto 100 mil ali, põe uma cadeira e tal, e aí eu vou atendendo, eu vou devagarzinho. Quando ela vai ver, ela acumulou uma série de outros problemas, né, que é justamente um contrato comercial de 5 anos de aluguel, um problema com relação à manutenção, depois você não vai ter precificado muito legal isso daí, você não consegue continuar estudando, porque o valor que entra basicamente paga os custos e não te dá uma qualidade de vida adequada para manter as suas coisas que você precisa para viver, mas ainda continuar estudando, porque não adianta nada. Eu acho que até voltando na polêmica da diária, a diária está sendo comparada à diária de uma faxineira, né? É lógico, se a gente pegar dinheiro por dinheiro, mas qual que é a diferença? A faxineira ela pode viver 40 anos fazendo faxina. Ela vai sempre ser nivelada por baixo, pelo 150 por dia dela, R$200 por dia dela. Então, mas eu sou melhor, eu sou pior, eu fiz um curso de faxina em um dia. Ninguém vai perguntar isso para faxineira. Ela não tem possibilidade nenhuma de crescimento da carreira. E se o profissional ele não entendeu que aquilo ali é uma oportunidade que ele está recebendo e que é um início de carreira, início de crescimento profissional, ele não vai conseguir mesmo diferenciar nunca qual que é o porquê que uma diarista ou um pedreiro ganha mais por dia do que ele, como um profissional recém-formado em qualquer área. Isso em qualquer área, né? É que a gente coloca odontologia, porque eu acho que o dentista tem uma vaidade de dizer que foi mais difícil para ele, porque ele tem uma cadeira e o médico só assina um papel e dá uma receita e a gente tem que ter toda uma estrutura. Isso também é mentira. Se você não souber fazer contas, se você não fez um planejamento profissional, na verdade a culpa é toda sua. Acho que a gente tem que começar a assumir os próprios as nossas responsabilidades, elas têm que serem colocadas na mesa, né? Tem que ser colocado na mesa. E aí vai o planejamento de carreira. É importante tudo que a gente fala, né? Se você der um passo errado nesse começo, quanto dinheiro investido vai perder? Tempo, né? E a frustração, né, do profissional. E você vai falar assim, ó, tá vendo? A odontologia é ruim. É isso que a gente mais ouve, né? De vários profissionais de longos anos já de formado, que não fizeram, já estão às vezes com 10, 15, 20 anos de formado e não fizeram
fizeram um planejamento de carreira, até hoje não fizeram. Não porque tem. estão frustrados até hoje. Vive né? de acordo com a maré. Vive de acordo com a maré, a gente não se organizar. que recebe, que vive de OS, né? Que são orçamentos salvadores. Isso. Então o cara tá ali, tá 2, 3 meses, tá pipocando, aí chega 15 mil, entrou uma grana, ufa, aí paga as contas. Então não adianta você ter uma carreira que você vive de OS, né? De orçamento salvador, que você vai viver e esporadicamente você vai ter um retorno ou não. Se você não se planejou nem para os momentos de seca, de escassez, então se o seu negócio, se a gente voltar para o perfil do Arrojado, esse perfil e de quem abriu essas franquias e tudo mais, é um perfil de alguém que ele tem que ter no mínimo 1, 2, 3 anos de capital para tocar aquele negócio. Então quem abre hoje, se a pessoa abrir um McDonald's, ela só vai receber o primeiro real do que ela investiu pelo menos 2 anos depois. Então você imagina, você vai lá, põe 1 milhão do seu bolso, fica lá parado 2 anos com problema, já com trabalho, entrando trabalhista, saindo, e você recebendo, admissionando, tirando, com problema já de manutenção, tudo ocorrendo, você pagando tudo do seu bolso durante esses 2 anos, depois entra o primeiro real acima do investido ainda, não é o retorno real. Então, assim, são contas que ninguém faz. Ninguém o dentista, faz. ele abre, vou abrir o consultório, mas ele não está sabendo que é uma cilada, na verdade, Exato. tem que pensar, porque ele está abrindo uma empresa. Negócio. Ele está abrindo um negócio. Então, ele tem conhecimento de negócio, que nem você falou, tem que ter um capital de giro. Né? Você tem que ter um capital de giro para começar, para depois você resgatar o que você... Demora-se, às vezes, alguns anos para você resgatar primeiro o que você investiu. Isso. Né? E aí tem a parte trabalhista, aí tem como vai ser como empresário. Você tem que conquistar algumas habilidades. Você tem que ter oratória, tem que ser líder, comunicação, vendas. Olha quanta coisa uma empresa. Porque se a empresa não tiver vendas, não tiver um bom comercial, a empresa não vai para frente. Se não tiver um bom jurídico, se não tiver uma boa problema marketing, pode derrubar tudo que você construiu. Então, para você ter uma empresa hoje, nós falamos, abrir um consultório e vou... Não, é melhor às vezes você ser moderado e estudar primeiro. Agora vou abrir minha clínica. Né? Então, eu demorei para abrir minha clínica, só para ter uma ideia, em 2000 eu formei, eu abri a minha clínica em 2012, foram 12 anos trabalhando, me organizando, né? Aí eu tive restaurante também, tá vendo? Então eu tive algumas experiências. O próprio perfil do Arrojado não quer dizer que você vai ter que trabalhar esse perfil, que é o que eu penso para mim. Eu fugi um pouco tendo esse perfil, eu fugi um pouco do ambiente de odontologia. Mas o próprio perfil do Arrojado te jogou a procurar outras fontes de renda. Então você foi ter um restaurante, você foi entender outros tipos de mercado. Né? E aprendi muito, né? Porque quando você aprende na prática o que é ter uma empresa. Eu cheguei a ter 30 funcionários no restaurante. O que você aprende, né? Liderança de funcionários. Isso você vai levar depois para a sua empresa, que é a sua clínica. Né? E a sua clínica pode ser que seja você e uma secretária e uma cadeira. Você alugou um lugar. Está prestes a abrir um CNPJ. Você já é uma empresa, ou mesmo não abriu o CNPJ, está no seu CPF ainda, mas você já é um negócio. Então você tem que estar preparado para resolver essas situações de um negócio. E a maior frustração, ela não é só do recém-formado aí com relação a essa questão da diária e tudo mais, mas ela vem muito de uma cultura, né, da reclamação mesmo. Então esse recém-formado ele já recebe essa reclamação de quem está formado há algum tempo, que tem uma clínica e não entendeu que ele não está sendo remunerado pelo dentista que ele é, e sim pelo negócio que ele está tocando. Sim. Então assim, o que está te dando o que está te dando pouco não seria o sucesso, né? Então, é legal o dentista entender assim, o que está trazendo para ele a frustração profissional não é ele ser um mau profissional, ele não ser um bom dentista, e sim ele não ser um bom dono de negócio. Um bom gerente do seu negócio, um bom administrador. Exato, né, que o que não está dando dinheiro para ele não é o dentista que ele é a clínica que ele montou, é o negócio que ele optou por tocar. Tem muita gente que não vai ter esse perfil para aguentar tudo isso, porque isso daí... A maioria, Andrezão. A maioria. É difícil você ser um empresário hoje, né? Ser um investidor, um empresário, né? Então você tem que saber o que você vai encarar. Eles falam, brincam que é matar um leão por dia, é mesmo isso aí. Você é um empresário no Brasil, você mata um leão por dia. Você mata um leão por dia. Eu posso colocar a minha experiência pessoal, que quem olha de fora, né? Eu comentei que meu pai tinha essas 2 clínicas, São Paulo, Vinhedo, e foi muito bem sucedido e também era funcionário público, então ele abriu muitas vertentes de trabalho, e quem olhar para mim hoje vê que eu não tenho nenhuma. Hoje eu trabalho num perfil moderado, eu alugo a minha sala e eu trabalho nessa sala alugada. Aí você fala, pô, mas você tinha 2 clínicas, fechou, quebrou, o que aconteceu? Não, por opção. Como o meu perfil depende... Na odontologia, o meu perfil é moderado. Se eu, fora da odontologia, eu tiver um perfil arrojado de investimento e seguir com riscos maiores, eu sigo. Mas para essa área, eu optei por esse. Então, assim, você, além de tudo, esse perfil, ele é
ele é profissional. Então você pode optar em ser um bom dentista e ser um bom investidor. Você pode optar em ser um bom dentista e ter você vai ser um bom profissional, trabalhar prestando serviços, ter colegas que te ajudam, ter network, né, ativo e passivo, que a gente costuma trazer na mentoria esse assunto. E ao mesmo tempo, fora da sua vida profissional como dentista, você ter os seus negócios, que pode ser desde ser um funcionário público. Então eu sou moderado, eu sou funcionário público e aos sábados eu presto um serviço para tirar, faço ortodontia em algumas clínicas para tirar um a mais. Você vai estar juntando conservador, você tem um salário em dia, só que você está com um objetivo a mais, quer comprar um negócio melhor, quer planejar uma viagem, eu vou trabalhar em outras clínicas, vou aumentar a minha renda. Isso é uma opção. Ou eu quero ser dentista concursado e vou ter uma empresa por fora, ou eu vou ser um moderado e vou ser um investidor do outro lado. Então, eu quero imóveis, trabalhar com casa, vou construir, vender casa, construir e alugar. Então, muitas vezes, o que traz a frustração, às vezes o próprio pai coloca uma pressão no filho, eu vou abrir sua clínica, daí ele põe lá 500 mil reais, um imóvel de 500 mil reais hoje, se você tivesse dinheiro parado hoje, ele tem que te render no mínimo 4 mil reais, 3.500, 4 mil reais. Um imóvel de 1 milhão tem que te dar 8 mil reais por mês. Então, uma pessoa que põe 1 milhão numa clínica, ele sem fazer nada, ele já teria os 8 mil por mês. Então, assim, sem mexer no capital. E o capital estaria valorizando ele também. Exatamente, que é o custo de oportunidade. Imóvel, que isso é difícil você até saber mensurar. Então, é uma experiência pessoal, não tenha medo de... mas tinha 25 anos a clínica do seu pai, tinha 30 anos. Não tenha medo de simplesmente mudar. Não é aquilo que você planejou. Ou dentro do que você viu ali não faz sentido aquilo tá com você, ou você tá mexendo daquela maneira, muda a rota, troca, traça agora. Né? Fazer o sentido para você, né? Tá alinhado com o seu propósito de vida, o que você quer para sua vida todos os dias, né? Isso. Então é isso, eu não quero passar esse nervoso todos os dias. Então vão ser conservadores, vão ser arrojados em outras coisas. Você né? chega, liga toda a força e o compressor não liga, o estoura. Então, você tem que cuidar disso daí, né? Você é o empresário, você tem que deixar tudo funcionando. Muitas vezes põe a mão na graxa, muitas vezes, né? O empresário, as pessoas acham que vão abrir uma empresa para trabalhar menos, é o contrário. Ele é o que mais trabalha, é o que menos. Chega primeiro e vai embora por último, né? Quantas férias você teve como dentista até hoje, André? Conta para mim. Poucos, né? Você tira picado, dias, né? Por quê? Porque você até. Não, férias remuneradas. Férias remuneradas? Alguém nunca, te pagando para você sair de férias, você receber 13 meses e trabalhar 11. Você já teve essa experiência? Não tem, então. Você tem que. Então, vai do seu planejamento. Então, bom. Até isso na faculdade nunca me falaram. Já vamos comentar aqui. Se você não tem o perfil conservador e não for buscar um concurso público, ou se você não for empregado, você não vai ter férias, você vai ter que saber planejar as suas férias. E se você vai planejar as suas férias, é importante que você tenha um pequeno conhecimento, por isso que é um perfil de moderado para arrojado, um pequeno conhecimento financeiro. É o mínimo, assim. Planejamento financeiro mesmo. Vou guardar um tanto para minhas férias, vou guardar um pouco. O mínimo, você ter o mínimo do mínimo é uma reserva de emergência. Não vai ter 13º, você não tem o CLT, não vai, provavelmente como moderado, você não vai ter, né? Você não vai ter. E o que a gente passou recentemente aí com a pandemia, então quem não tinha uma reserva de emergência, as primeiras eu não tive atendimento por 3 meses. As pessoas estavam assustadas. Diminuiu muito. O profissional da saúde é um pouco a gente não tem tanto problema com isso. Você já vê boca todo dia, mas ao mesmo tempo as pessoas não querem marcar. Acabou a minha renda de uma hora para outra. Então, assim. Todo mundo passou por isso, os dentistas passaram por isso. E quem que sofreu mais? Quem tinha o perfil arrojado, conservador? Não, quem sofreu mais foi quem não se planejou financeiramente. Independente, mesmo se você ganha 5 e gasta 6, você ganha 10 e gasta 11, ou se você é conservador, ganha tudo que você ganhou lá no... Agora, um concursado, essa hora, ele já... Por quê? O perfil dele não era gerir dinheiro, era trabalhar. E o dinheiro vai entrar. Nessa hora ele se deu bem. Uma pessoa que trabalha em outra área, trabalhou com home office, nessa hora ele acabou sendo recompensado pelo perfil dele. Então, nem sempre o seu perfil, você que tem que gerir a segurança da sua vida profissional e financeira. Não é a sua clínica, não é a sua profissão que vai te garantir nada. É você, né? Como o gerente da sua carreira. E olha quantas coisas a gente falou aqui, né? Do perfil, de tudo, desde o começo, recém-formado, o cara que formou, como é que vai ser toda essa trajetória. Então, assim, não é fácil. Então, quando você tem um planejamento de carreira, tem mentor, quando você tem, né, uma equipe ali junto com você te orientando, né? Fica muito mais fácil, né? Eu vou até trazer, vai ser uma boa aqui, Andrezão, só para aí aqui não tem problema pegar o papel. Pode pegar aí. Não, só para a gente fazer o seguinte,
eu coloquei aqui o que você vê como hoje, né, para um recém-informado, assim, quais são as principais, o que é indispensável para o recém-informado hoje. Então, o que você considera, né, olhando para trás aí? Eu sei que a gente tem o mesmo perfil, não à toa a gente está na Formei Odonto juntos aí, mas o que você considera que é essencial para alguém que está se formando, às vezes, né, tá um pouco, não sabe exatamente qual que é o perfil profissional dele, como é que ele vai, não tem, às vezes não tem ninguém na área, ou mesmo se tem alguém na área, às vezes confunde um pouco mais ele do que ajuda, né? Então, o que você acha essencial para esse estudante, para essa pessoa que está chegando aí no mercado odontológico, né? Olha, não só o recém-formado, acho que estudante é a palavra certa. Quem está ainda na faculdade ainda, hoje, né? a gente pode considerar um recém-formado de 0 a 5 anos, né? De 0 a 5 anos, e quem está na faculdade ainda, que vai se formar também. O que é importante ele saber ali? Saber que ele precisa de uma assessoria, de um planejamento de carreira. Ele precisa saber de tudo isso que a gente falou aqui um pouquinho hoje, que tem muito mais, né? Que não vai dar tempo de a gente falar tudo aqui, mas saber o que ele precisa para se orientar, para não ter frustração, para ele não ter erros que a gente cometeu, então ele ter alguém que possa orientá-lo. Então eu acho que o mentor é muito importante, uma mentoria, né, de sucesso para que ele chegue no sucesso que ele quer, dependendo do planejamento dele, dependendo do perfil dele também. E outra coisa que eu acho fundamental é ele ter uma vivência dentro de um consultório, né, Fabrício? Isso é importantíssimo. Ele passar por um estágio ali que nem se não for remunerado, né? Até tem alguns estágios que hoje, eu enxergando hoje com 24 anos de formado, eu enxergaria que eu deveria ter, eu pagaria para fazer um estágio hoje. A gente faria de graça hoje alguns estágios. Faria de graça ou até pagaria. Se o cara fosse assim, o cara não quero você aqui, mas eu pago só para ficar aqui te olhando. Exatamente. Eu te pago para ficar te olhando, entendeu? Então hoje, olha a visão que a gente tem depois de tanto tempo, aquela visão de que a gente tem que se formar e já começar a ganhar muito dinheiro, não existe. Você tem que primeiro se qualificar, você tem que primeiro entender como funciona o jogo, tem que entender, ter uma assessoria de alguém que já passou por isso para te orientar, entendeu? Então esse é o importante. Então a dica que eu dou é isso, né? Procure, né, alguém que vai, algum mentor, seja mentorado, né, tenha uma assessoria, né, para você começar dando os primeiros passos corretos. Sim. E junto com essa assessoria fazer um bom estágio, tá? Em alguém junto com pessoas, aí vem a ambiência, né? O ambiente é muito importante. Esteja junto com pessoas que têm o mesmo propósito que você, que estão crescendo e que já atingiram o resultado, e que você vai se espelhar nessas pessoas. Você, né? Querendo ou não, você vai ser moldado pelo ambiente. Então, sim, desde a faculdade, né, ao invés de você se preocupar ali com bicho, com festa, é muito legal, muito bacana, dá para você participar, desde que não seja ativamente, vai dar para você participar de tudo isso, curtir sua vida, mas é importante que você saiba que, né, que o jovem saiba, né, que ele vai ser a média de quem ele está andando. Então, sim, assim, desde a faculdade, se você procurar alguém que já passou pelo que você vai passar, que já passou pelo que você está passando, se desde a faculdade você tiver essa cultura, então quer dizer, na faculdade eu estou no primeiro ano, em vez de eu me preocupar com quem está vindo, com o bicho, eu estou no segundo ano, em vez de preocupar com quem está para trás, por que eu não converso com quem está no terceiro, no quarto ano? Por que eu não converso com o meu veterano e pergunto como é que foi a prova, qual é o tipo, o perfil de cada professor? Por que eu já não faço um grupo de estudos e vou me adiantando nas matérias com, às vezes até junta 5, 6 colegas e paga um veterano para dar uma aula sobre algum assunto que vocês não entenderam muito bem. Então eu acho que se você criar essa cultura desde a faculdade, vai ser muito mais tranquilo para você quando sair para o ambiente profissional, procurar um estágio, ser humilde nesse momento de se entregar, né, a novos conhecimentos. Então, assim, toda cidade tem clínica de referência, tem bons profissionais. Pô, que bom que se você tem alguém na família, isso vai te ajudar, mas não fique só neles, né? Não fique só com quem está por perto, né? Entenda os outros perfis profissionais. Então procure na sua cidade conversar com alguém que trabalha no OBS, procurar saber como é que essa pessoa tá lidando com o CEL, Centro de Especialidades Odontológicas, alguém que trabalha no serviço público. Tenta se informar, né, com essas pessoas, como tem sido a vivência delas nessas carreiras, e a partir dessa sequência de informações, desse montante de informações, você cada vez vai estar mais apto a se entender como profissional, né?
Não, esse é o caminho. Então, a pessoa sempre estudar e buscar conhecimento, buscar sabedoria, né? Eu gosto muito de Salomão, né? Nos Provérbios de Salomão, ele fala, a sabedoria é a base de tudo, né? Ele fala muito do sábio e do tolo, né? Então, que o sábio vai conquistar os tesouros, o sábio vai se dar bem na vida. Ele fala muito, então, eu já indico aqui para vocês, leiam os Provérbios de Salomão, que é uma lição de vida ali também, né? Não pode faltar para não pode faltar não, né? Então, beleza. Eu acho que dentro do que a gente se propôs aí, Anderson, dentro da consultoria, né? A nossa proposta é justamente tirar hoje o principal, algumas questões, né, que estão sendo colocadas aí na odontologia. Então, é o excesso de faculdades, é o excesso de franquias, o profissional está saindo mal ou bem informado. Eu acho que todas essas questões estão sendo colocadas quase que uma cultura. Você já sai formado reclamando disso, ou se você já está formado há algum tempo, você está reclamando disso, você está falando. Eu acho que o que conectou a gente nesse caminho aí foi a gente nunca... E o que o meu pai, né, me deixou de exemplo, né, foi ao invés de reclamar, sempre agradecer, ser grato pela profissão, entender o quão rica ela é. E a gente não pode deixar escapar, né, esse momento da odontologia tão fértil. Então, e ao invés de você julgar o excesso de faculdades, você entender que caminho isso vai levar. O excesso de profissional em qualquer área, né, e hoje no Brasil a área que mais forma é a advocacia, é o direito, né? Então, o que transforma o excesso de profissionais ali? Quem não tem nem nível para ser um bom profissional, ele já fica para trás logo de cara. Então, o excesso de profissionais, ele também tem o lado bom, que é a própria separação do joio do trigo lá. Você já separa logo de cara quem não tem condição de ser um bom profissional. Você já porque já tem o excesso. É a mesma coisa o Brasil, ele entrega jogadores de futebol para o mundo inteiro. A gente tem um excesso de jogadores de futebol. Mas por quê? Por que a gente tem jogador no mundo inteiro? Será que é porque os nossos jogadores são bons? Porque a gente tem muito. Então, de muito é mais fácil você tirar os melhores. Então, de muito é mais fácil você selecionar ou a própria seleção natural agir do que de poucos. Então, o que a gente tinha 20, 30 anos atrás era o que tinha de dentista se dali. Era só você abrir uma clínica, era escassa a profissão. Então, isso, de qualquer maneira, foi bom para os antigos profissionais aí, não faltou cliente e tudo mais, mas também deixou eles estagnados em alguns sentidos, de se aprimorarem na parte administrativa, de se aprimorarem com as novas tecnologias, e eles foram engolidos, e quem não se atualiza vai ser engolido por quem está vindo atualizado. As clínicas, as franquias, elas engoliram o profissional que não se atualizou, que não melhorou nem a cadeira, que deixou a cadeira da sala de espera rasgada, que não pintou a própria clínica, porque estava cômodo, estava tranquilo. Então, o excesso de faculdades, o excesso de profissionais, ele nunca vai ser ruim para nenhuma área, ele vai ser ruim para o mau profissional. Então, se você... Agora, às vezes você é um bom profissional, mas vai ficar derrapando por muito tempo. Você é uma boa pessoa, vai se encaixar muito bem na profissão, mas ficar derrapando por muito tempo, vai cair em armadilhas, vai te trazer ansiedade, vai te trazer frustração com a carreira, desnecessariamente, porque aí faltou sim uma sabedoria de buscar o quanto antes o planejamento de carreira. Né? É isso aí, planejamento de carreira é tudo, né? E parar de reclamar mesmo. Acho que a nossa... tirar isso da cultura o que a gente vai deixar aqui hoje de principal é isso. Parar de reclamar, né? Porque tem oportunidade, o mercado ele é bom odontológico, né? Tem trabalho, as franquias estão em crescimento, o mercado de estético odontológico está cada vez maior, crescendo, expandindo cada vez mais. O excesso de profissionais traz justamente, né? Excesso que a gente fala aí, justamente a expansão na parte científica, a gente descobre mais coisas, mais técnicas e mais vertentes para o profissional seguir. Né? É isso aí. Então, seja um profissional diferenciado desde a faculdade, já buscando, né, essa diferenciação através de um planejamento de carreira junto com mentores, para você não se frustrar e descobrir qual o melhor caminho através também do seu perfil, né, como a gente falou. Então é isso, a odontologia é linda, ela é maravilhosa, traz benefícios para as pessoas e você pode ser um excelente profissional, mas alinhando a expectativa e realidade sempre, para que você não caia em armadilhas. E nem fique ansioso aí, frustrado com a carreira. Perfeito. Beleza? Valeu. Para nós tá ótimo aí. Tá ótimo, valeu. Tamo juntos. Pode finalizar esse... Cara, falando, hein, Fabrício?